diz da Bíblia. Por que devemos pregar expositivamente? Os porquês da Bíblia de hoje traz a temática por que devemos pregar expositivamente. Mas antes de entrarmos no porquê devemos pregar expositivamente, eu quero falar em poucas palavras o que é pregação expositiva. Calvino diz o seguinte: se uma pessoa pregar e se ela não explicar o texto, essa pessoa não pregou. A pregação expositiva é explicar aquele texto da onde o pregador originalmente leu aquele texto da palavra e vai respeitar o fluxograma, o cenário político, a audiência original, a geografia da onde se encontra o texto, as questões das análises lexicais, que é pegar as palavras no sentido original e esmiuçar aquilo ali, trazendo da audiência original para a audiência de hoje. É trazer, é fazer com que a barreira de 2.000 anos ou 3.000 anos fossem quebradas, de maneira que as pessoas que escutem aquele pregador expondo o texto sagrado se encontrem literalmente no cenário original de onde foi escrito aquele texto. Dito estas coisas, agora vamos saber por que devemos pregar expositivamente. Primeiro, porque é uma ordenança bíblica de Deus. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, Paulo diz àquele jovem pastor, no apogeu da perseguição romana, Paulo estava preso na prisão marmentina, saberia que ia morrer, virar mártir, porque ele diz lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. No capítulo 2, verso 15 dessa mesma epístola pastoral, ele diz o seguinte: prepara-te como obreiro bem aprovado, que maneja a palavra da verdade e não tem do que se envergonhar. A palavra espoldaion ou espoldazon, que é essa palavra preparar, no original quer dizer diligência. Está lá na nova chave linguística do Novo Testamento, onde cita Grutier, que diz que é um zelo exacerbado pela palavra de Deus. Essa palavra, o tempo verbal dela no grego é um tempo aorístico e o seu modo é imperativo. Quando é a junção do verbo no tempo aorístico com esse modo imperativo, o nosso amigo Daniel Wallace, na gramática grega, ele vai dizer que é uma ordem sumarizada. O que é que Paulo está dizendo para aquele jovem pastor que Paulo chama ele de filho verdadeiramente da fé? Ele está dizendo o seguinte, que ele deve utilizar todas as suas ferramentas possíveis, todo o seu conhecimento para manejar a palavra da verdade. John Stott, fazendo um comentário, ele diz o seguinte, que nessa parte Paulo está dizendo para aquele jovem pastor Timóteo que ele guarde o evangelho e como ele guarda, se preparando. Por quê? Existia muitas heresias, existia tantas outras coisas que poderiam fazer com que a sã doutrina fosse pervertida. Ele está dizendo que ele deve se preparar o tempo todo. Pregação expositiva é isso, é receber essa ordem de Deus e o tempo todo a pessoa deve estar se preparando para trazer aquele envolvimento original do texto, mostrando por que aquele texto foi escrito, para que a audiência que escute aquela pessoa não escute necessariamente o pregador, mas escute somente a sua voz, mas o eco da voz do apóstolo Paulo, que da cadeia falou para aquele jovem pastor que ele deve se preparar. E isso é uma ordenança bíblica. Pregar expositivamente, que a pessoa conheça o texto, que a pessoa maneje bem a palavra de Deus. A palavra manejar no original é ortotomeo, que é uma linha reta. Paulo, vocês sabem, ele tinha a profissão de fazedor de tenda, e ele pegava aquele couro e dava um corte com a métrica correta para que ele pudesse fazer as tendas e elas serem
vendidas. O corte não poderia ser errado, tinha que ser um corte certo, na questão da métrica correta, e Paulo aplica isso na realidade daquele jovem pastor. Ele tem que estar afiado para pregar a palavra de Deus. E o corte no sentido original é de cima para baixo. Tem um livro que é da série 9 Marcas, vocês conhecem o ministério de Mark Dever, que é de Deus para diante de Deus, que é sobre a pregação expositiva. Ele diz que pregar expositivamente é você pregar de Deus e perante Deus. Por quê? Porque a mensagem bíblica, a Bíblia aberta, é a mensagem diretamente dos céus para o âmago do nosso coração. Por isso que devemos pregar expositivamente, porque é uma ordem de Deus. Segundo ponto, porque devemos pregar expositivamente, é porque uma pregação expositiva deixa o púlpito forte, mas não é o púlpito de madeira, não. Já disse nosso amigo John MacArthur que sermonete gera cristianetes. Estes sermões que temos escutado nesses últimos dias, esses sermões onde o ego humano é levantado, onde as pessoas estão massageando os condenados, isso aí não é pregação forte. Isso aí gera pessoas que, por qualquer mensagem de Deus, essas pessoas ficam ofendidas. E o mesmo John MacArthur, ele diz o seguinte: essas pessoas que se dizem evangelho de forma contemporânea não aguentam escutar a sã doutrina durante 2 semanas. E nosso amigo Paul Washer, ele diz o seguinte, que os sermões de hoje fazem com que porcos embolem na lama pensando que são ovelhas. Por quê? Porque as pregações não são pregações expositivas. E geralmente é onde não há ambiência de uma pregação expositiva, o púlpito é fraco. E por serem púlpitos fracos, geram cristãos fracos que não são capazes de suportar a sã doutrina e o sofrimento que o próprio evangelho traz. Mas você pode observar, o grande pregador John Knox, ele é nomenclaturalizado de o trovão da Escócia, pregações expositivas. John Knox, ele mesmo dizia que não temia o diabo, nem tampouco a rainha da Inglaterra. A única coisa que ele temia era quando ia pregar a palavra de Deus. 5 anos desse homem, depois de ter pisado os pés na Escócia, o presbiterianismo vira um modelo político agora da Escócia, porque o púlpito era muito forte. O grande pregador Dwight Lyman Moody, ele dizia o seguinte: quer começar um avivamento, acenda uma lareira no púlpito, porque até lenha verde vai começar a arder. A pregação expositiva, ela traz esse ponto culminante, que é deixar um púlpito forte. A audiência que vai escutar, ela sabe que vai escutar a palavra de Deus. O homem de Deus, ele se esforça, lendo, orando, recebendo a iluminação do Espírito Santo, para chegar na hora Deus falar através da sua boca, e a partir daí trazer uma igreja relevante, uma igreja madura, uma igreja cristocêntrica, uma igreja que adora a Deus realmente em espírito e em verdade, uma igreja que não precisa de métodos como pragmatismo, não precisa da aderência coletiva, porque ela tem um púlpito muito forte, porque a pregação expositiva, ela produz um púlpito forte. O terceiro ponto por que devemos pregar expositivamente é que todas as reformas e reavivamentos na historicidade da igreja, geralmente, na maioria dos casos, foram pregações expositivas. Por exemplo, a Reforma Protestante, o método de Martim Lutero, o método de John Calvino, o método de Zwingli sempre foi um método da exposição das Escrituras Sagradas. E na minha opinião, eu não conheço outro método tão eficaz como a pregação expositiva. Steven Lasso tem um livro chamado A Pregação que Deus Abençoa, que é a exegese de 1 Coríntios capítulo 2. E ele diz o seguinte: a igreja vai como o púlpito vai. Se tivermos um púlpito com a pregação expositiva, com a chama no coração da pessoa que esteja pregando, nós teremos um reavivamento espiritual.
só é lembrar de John Wesley, só é lembrar de George Whitefield, só é lembrar de Charles Finney e dentre tantas outras pessoas que foram usadas por Deus na história da igreja. E o caso mais recente de um revivamento através da exposição das Escrituras junto com oração é de Erlon Stergen. Assista ao vídeo que eu vou deixar aqui embaixo, que é Avivamento no Meio dos Zulus. Erlon Stergen, holandês, reformado, chegou no meio dos Zulus da África do Sul, passou um tempo pregando juntamente no meio daquele povo e não surtiu efeito nenhum. E juntamente com os obreiros daquela igreja, eles se juntaram para ler o livro de Atos, orando e expositivamente vendo o livro de Atos. E com isso veio um reavivamento espiritual tão violento que Deus até em dom de cura utilizou Erlon Stergen, de maneira que as pessoas iam para a igreja de Erlon Stergen, naquela época, acho que na década de 70, e lá na África do Sul não se tem esses meios de transporte naquela época e até hoje, como nós utilizamos hoje. Uma certa feita, um grupo de pessoas pegou um caminhão para chegar na igreja de Erlon Stergen para escutar a exposição das Escrituras Sagradas. E uma mulher, por ter uma deficiência física, não conseguiu ir e com isso ficou se martirizando. No final do culto, Erlon Stergen orou dizendo o seguinte: Deus, até aquelas pessoas que não puderam chegar até aqui hoje, que o Senhor intervenha com cura e dentre tantas outras coisas que seja necessário para a vida dessas pessoas. Resultado, essa mulher foi alcançada dentro da sua casa. Então, na minha opinião, juntamente com tudo isso, acredito que o método da exposição das Escrituras Sagradas é um método que pode trazer uma reforma muito melhor, talvez até do que a reforma protestante, nas nossas vidas hoje, no século XXI, para que possamos crescer para a honra e para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, curta, compartilha e se inscreva no canal Os Porquês da Bíblia.